Olá irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse daqui é o quarto vídeo da série que eu estou falando sobre política com profecias. As eleições de 2022. Você precisa assistir os 3 primeiros vídeos, caso você se interessar e querer entender perfeitamente o assunto desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é depois das eleições. São consequências que acontecerão no Brasil, seja lá quem ganhe, depois das eleições. É um vídeo que você pode analisar ele aqui em 2022, seja lá qual for o mês, né? Nós já estamos acabando 2022, 2023, 2024, 2025, não importa o ano, vai ter proveito para você. Vai ter bastante proveito. Mas, se quiser entender perfeitamente os pensamentos, aí você assiste o vídeo 1, 2 e 3, que tem profecias. Eu falei sobre os conflitos que tem na mente entre os irmãos e entre pessoas que se dizem irmãos, mas não são. Falei sobre a esquerda e a direita, as diferenças que eu vejo, segundo a palavra de Deus. Li alguns textos, ou seja, tem proveito, tá? Esse vídeo aqui, eu vou quebrar ele em 2 partes e a última parte vai ser um estudo onde vai ter bastante textos para ler. Vai ser bem mais escatológico do que esse daqui. Eu vou falar sobre a estátua de Nabucodonosor e vai ser bem interessante. Mas eu vou quebrar em 2 partes porque tem muitos textos para ler, ou pelo menos para citar. E para o vídeo não ficar tão grande, fica melhor para eu gravar e para vocês assistirem. O mapinha é esse daqui, ó. Não sei se está dando para ver, mas são esses textos que nós vamos estudar nesse vídeo. Tem 3 pontos principais aqui que eu quero falar para vocês. Hoje é dia 30, ainda não saiu o resultado. Agora são 14 horas, mas eu tenho uma impressão de que Lula vai ganhar. Tomara que eu esteja errado, mas a minha impressão é essa. E aí, claro que nós teremos consequências sobre tudo isso. Mas Deus viu a intenção do nosso coração, as nossas escolhas. Ele não ficou só vendo as nossas palavras, só ouvindo as nossas palavras, as quais nós podemos nos enganar, mas sim as intenções do nosso coração. O nosso trabalhar, como nós procedemos nesses últimos anos, o que nós fizemos que é de valor para o reino dos céus e o que nós fizemos aqui na terra. Entre outras coisas, Deus viu, ficou registrado no livro das nossas obras, porque os anjos trabalham todos os dias, dia e noite, registrando todas as nossas obras, sejam elas boas ou más, as obras más que nós realmente nos arrependemos, nós deixamos e alcançamos misericórdia, isso será apagado e não aparecerá no registro no dia do tribunal de Cristo ou no grande trono branco. Então vamos lá. Primeiro ponto, o mal que quase sempre vem do norte. É um começo de uma profecia que eu vou falar para vocês, e vocês que se interessarem, acharem interessante, vocês busquem o resto. Segundo ponto, o que acontecerá com os negligentes? E aqui eu vou explicar o que são os negligentes, no meu ponto de vista. E o terceiro ponto, eu vou falar um pouquinho sobre o Lula e o seu governo. Obviamente que eu vou falar algumas coisinhas sobre Bolsonaro também. Tá bom? Então é o seguinte, são 3 pontos, só para eu me lembrar, mas eu vou ficar indo e voltando nos pontos, tá? São esses 3 principais pontos. Se você olhar o meu comentário fixo, eu sempre acrescento coisas ali no meu comentário fixo. Os textos que eu vou usar, a organização do vídeo, é bom você dar uma olhada ali. Então é o seguinte, o mal que quase sempre vem do norte. Eu separei aqui alguns textos e eu acho que não precisa de eu ler, apenas eu citar. Se você se interessar, os textos estarão no comentário fixo e você vai e estuda. É um padrão, quase que um padrão, como regra geral, isso que eu vou falar. Mas Deus, às vezes ele permite o mal vir do sul. Ele permite as coisas ruins vir do sul, seja lá qual for o sul. O que eu vou falar aqui tem como parâmetro Israel, a terra de Israel, lá no Oriente Médio. Então tem o norte e o sul, pela perspectiva bíblica, sendo o centro, a terra de Israel. E Jerusalém, o centro do mundo todo. Na verdade, aquela localização ali no nosso mapa, ali é o centro do mundo.
Israel é o centro do mundo e Jerusalém é o centro de Israel. Você vai ver em Jeremias 1, Jeremias ele foi escolhido para o propósito de plantar e derrubar, de derrubar e construir e edificar. Ele foi chamado para esses dois propósitos, por isso que Deus fala que ele foi escolhido para as nações, assim como Ezequiel. E lá Deus de cara já dá duas visões para Jeremias, e uma delas é um caldeirão, uma panela cuja boca ela se inclinava do norte. Significa que daquela panela ia sair coisa ruim para a terra. E aí Deus fala, Jeremias, o que você vê? E ele fala, eu vejo uma panela cuja boca se inclina do norte. Aí Deus fala, do norte virá o mal sobre toda a terra. E nós sabemos o que se refere a esse mal quando nós lemos todo esse livro. Ou seja, o mal está vindo do norte ou do sul? Do norte, para castigar os pecados do povo. E aí você vai buscando mais textos referente a isso, você vai ter Ezequiel, eu separei somente alguns que eu achei que são os principais, mas tem muitos. Ezequiel 32, do 29 ao 30, Ezequiel 38, do 15 ao 16, Ezequiel 39, do 1 ao 2. Vão ser textos onde Deus fala do mal vindo do norte. Em Ezequiel 32, do 29 ao 30, é engraçado que Ezequiel 32 está na frente de Ezequiel 38. E Ezequiel 32 está falando dos inimigos de Deus que já estão no Sheol, ou seja, é meio que uma transição, né, de julgamento. É o povo da besta, os inimigos de Deus que já estão no Sheol, e todos eles são do norte. Pelo menos a maioria, né? Eu sei que o Egito é do sul, o Egito se levantou contra a terra de Israel. Em Isaías 21 ele é a besta do sul, ele vai acabar sendo conquistado pelo rei do norte. Mas veja que o Egito ele teve que ser conquistado à força para servir o reino da besta. Não foi ele voluntariamente que fez isso. Um dia sim, lá no passado, né? Mas depois disso, depois disso, o Egito ele foi conquistado à força. Em Ezequiel 38, vai ter a profecia de Gog e Magog. Você vai ver que o inimigo está vindo do norte. Em Ezequiel 39 também. Eles estão vindo do norte de Israel. Sempre o mal está vindo do norte, quase sempre. Em Joel 2:20, Deus vai falar que ele vai destruir os exércitos que vieram do norte. Em Sofonias 2:13, Deus fala que vai se levantar contra a terra do norte e vai destruir a Síria. Em Zacarias 2:6, Deus vai falar, ai, fugir da terra do norte, que é a Babilônia. Profeticamente falando também, né? Por isso que tem os dois ais aí. E aí você vê na Bíblia que parece que o diabo, ele gosta de vir do norte. O mal gosta de vir do norte, na maioria das vezes. E aí você quer saber o porquê disso, né? Eu também quero. Lá em Isaías 14, do verso 12 ao 14, você vai ver que o diabo, ele queria... Deus está usando Nabucodonosor para profetizar coisas que aconteceram antes da fundação do mundo. É claro isso. Em Ezequiel 28 e em Isaías 14. Em Ezequiel 28 é o rei de Tiro. Em Isaías 14 é o rei da Babilônia. E aí você vai perceber que o diabo ele queria subir às alturas, colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, do lado do norte, e ser semelhante ao Altíssimo. Então parece que a presença de Deus no céu, ela está mais para o lado do norte. Ou seja, no céu tem isso daí também, norte, sul, leste, oeste. São pontos. Então, isso tem no céu também. E na terra, você vai perceber, por exemplo, quando Deus está falando lá do templo de Ezequiel, que as partes mais santas do templo, as que são dos levitas, dos sacerdotes, também estão para o lado do norte. Então, quando Deus escolhe uma localização, é ali que o diabo quer atacar. Quando Deus escolhe uma cidade, é ali que ele quer dominar. Quando Deus escolhe um povo, é sobre esse povo que o diabo quer dominar e escravizar. Tudo que Deus escolhe, o diabo quer ir lá para atrapalhar. Então, Isaías 14, com outros textos, já nos começam a dar entendimento sobre isso, né? Agora, isso parece que se torna um padrão. Você vê que tem Coreia do Norte e Coreia do Sul.
O diabo parece que ele tem ódio do norte. Coreia do Norte é conhecida por ser um país anticristão e ela mata e massacra cristãos. Fez no passado, faz agora e continuará fazendo até o fim. Mas a Coreia do Sul já não é assim. A Coreia do Sul já tem igrejas, já tem coreanos cristãos. Eles já são livres para seguir a Deus ou não. Coreia do Norte não tem negócio lá. E isso foi até onde eu consegui pegar, deve ter mais exemplos. Agora, por que eu estou falando disso do norte? Porque eu estava olhando no YouTube e eu percebi que a força do governo da esquerda, ela está vindo do norte e não do sul. Claro que tem pessoas no sul que votam na esquerda e votam no Lula, como tem pessoas lá no norte que votaram em Bolsonaro, como tem cristãos no sul e tem cristãos no norte também. Mas se você for olhar em massa, você vai ver que no norte é a força do Lula. Agora, o porquê disso? Norte eu digo nordeste, para ser mais exato. Pode ver, Bahia, Salvador. Rio de Janeiro não está no nordeste, mas também é um lugar corrompido. Tem cristãos lá no Rio de Janeiro, tem igreja, tem o povo de Deus lá, como tem em São Paulo, como tem no sul também. Mas tenta olhar na massa, na perspectiva de olhar a massa. Tipo como João falou em João capítulo 1. Ele veio, o Senhor Jesus veio para o que era seu. E os seus não o quiseram. Mas todos quantos o aceitaram, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Tá? Ele veio para o que era seus. Quem eram os seus? Era Israel, o povo guardião da Torá, o povo que tinha as profecias, a missão de evangelizar o mundo. E os seus não o quiseram. Aí você olha esse texto e fala, peraí, os apóstolos o receberam. Lá em Atos 21, Tiago fala que tinha milhares e milhares de judeus que receberam o Senhor Jesus. E a palavra saiu de Jerusalém para o mundo todo. Mas em massa, Israel o rejeitou. Com esse equilíbrio, que eu quero que você olhe o que eu estou falando. Em massa, o mal está vindo do norte, do nordeste. Se a esquerda vier a ganhar, e eu acho que ela vai ganhar, não sei o resultado ainda, pode ter certeza que o poder da massa, a escolha que realmente virou o jogo para Lula foi do norte. Não somente de votos, mas de macumbarias, de toda sorte de feitiçaria, como você pode ver no YouTube. Tem pessoas que falam que esquerda e direita são a mesma coisa e que Bolsonaro e Lula é farinha do mesmo saco. E tem cristãos que ainda têm a coragem de falar, não sei como não tem vergonha na cara, mas tem a coragem de falar que Bolsonaro é ainda pior. Aí fica tendencioso. Como a pessoa não completa a sua opinião, você não sabe se ela é da esquerda ou se ela é neutra. Então, sobre esses pontos também eu queria falar para vocês. Por isso que eu acho melhor eu não ler os textos. É melhor eu citar o que eu lembro de cabeça e vocês vão ler em casa. Por isso que eu não vou ler os textos mesmo, tá? Vou colocar aqui só mais 20 minutos para eu fechar o vídeo em 40. Eu preciso de 40 minutos mais ou menos para falar tudo o que eu quero falar na primeira parte desse vídeo, número 4. Então, ok. Vocês entenderam, né? Pesquisa e vocês vão ver que o jogo vira lá do lado do Nordeste. Pecados no Brasil tem em todas as partes. Aqui no Paraná, no Sul, no Rio Grande do Sul, tem pecados, as pessoas pecam em todos os pontos. Mas tem lugares que os pecados são mais severos, são mais pesados. Por isso que quando Deus vai castigar o mundo, pode ver que ele vai destruir a terra da Síria. Mas tem lugares na Síria, porque a Síria é grande, irmãos, que vão ser habitáveis. Tem lugares que não serão habitáveis. Babilônia, Deus não quer que aquele lugar seja frutífero. Lá vão crescer espinhos, árvores infrutíferas, animais que não são aqueles animais puros. Não vai ser um lugar bom, vai ser ponto onde Deus marcou
que ali ele não quer habitação, ele não quer homens em harmonia com os animais ali, ele não quer casas, plantações, rios, frutíferos, etc. Ele não quer isso. Por quê? Lá os pecados foram mais severos, foi a terra que abriu a boca para o mal. Eu sei que uma terra não escolhe fazer nada sozinha, mas os homens daquele lugar. Então Deus tem certos lugares por maldição na terra, assim como Deus tem certos lugares por bênção. Tem lugares que Deus considera santo, por exemplo, o Monte Sinai. Tinha que tirar as sandálias para chegar ali onde Deus estava. Compreenderam? Quando Deus for castigar a nação do Brasil, fora esses castigos que nós podemos ver diariamente, quem tem olhos abertos pode ver a nação sendo castigada, o Rio de Janeiro é castigado severamente e tem pessoas que simplesmente são cegas para isso. Pode ver a seca que há naquele lugar, o calor infernal. Isso é para castigar os homens, aquela idolatria do Rio de Janeiro, aquela sensualidade desenfreada. Se for olhar para o lado tecnológico, essa iniquidade está em todo mundo, mas lá é mais palpável. Eu estive no Rio de Janeiro. Você vê que lá é algo que não se compara aqui com o Paraná. Por exemplo, a época de carnaval. Aqui você nem vê carnaval passar, a não ser que você vá procurar em algum lugar. Mas lá no Rio de Janeiro, é a festa do diabo. E não só no Rio de Janeiro, tem outros lugares também. Mas lá na Bahia, por exemplo, você vai ter macumbaria, você vai ter todas essas coisas que acabam influenciando até pessoas que estavam indo para o caminho reto. Você acaba achando normal sair pelado na rua, sensualizar, sabe? Ficar olhando bunda de todo mundo. E você está ali, você está olhando, não tem jeito. Qualquer lado que você olha tem bunda, tem gente pelado. Ou tem gente fazendo macumbaria e você está nesse meio. Você não precisa sair do mundo, mas você não precisa também estar ali. E aí isso vai te corrompendo, isso vai fazendo você pecar cada vez mais. Significa que quando Deus for punir a nação, esses lugares serão os mais prejudicados. Por isso que nesses lugares tem mais calor, tem mais punição, tem seca, quando chove, chove demais. Tem esse desequilíbrio. Não pensa que chuvas, seca, sol forte e todas essas coisas acontecem aleatoriamente por questões da natureza. Leia a palavra de Deus, é Deus quem controla a nuvem, chuva. É Deus que faz chuva, faz chover, faz não chover, que faz a seca, que faz o lugar ficar quente demais. Não é apenas aquele ponto geográfico que deu sorte ou que deu azar. O sol passeia pela terra, pela ordenação de Deus, e quem faz todo esse trabalho, Deus distribui isso para os anjos. Isso é muito claro no livro de Enoque, para quem lê e estuda, mas na nossa palavra nós temos também. Para eu não perder o foco, o que eu quero dizer é que assim como desses pontos do mundo e do Brasil, destacando o norte, vem sempre as escolhas más, os pecados que influenciam a humanidade a se afastarem de Deus, torcerem a justiça e distorcerem a palavra, distorcer tudo, a palavra de Deus, a justiça, assim também a punição para esses lugares serão mais severas. Entendeu? Então a gente tem meio que esse padrão estabelecido. Se você entendeu o que eu falei aqui, então você tirou proveito do que eu quis passar. Para mim isso faz sentido. Aí você vai ter, irmãos, os cristãos, assim, são várias divisões e subdivisões, 3 divisões. Tem os que vão votar na esquerda e os que vão votar na direita. Mas essa é uma visão muito rasa. Tem 3 divisões. Tem os cristãos que votarão na esquerda, os cristãos que votarão na direita, os ímpios que votarão na esquerda e os ímpios que votarão na direita. Se fosse colocar num papel, já sairia essa divisão. E agora teria que fazer algumas correções. Não existe cristãos verdadeiros que votam na esquerda. Não existe. Biblicamente, ainda que você for raso nas escrituras, não existe. E nem só porque a pessoa votou na direita quer dizer que ela é cristã de verdade. Outro ponto para analisar. Votei na direita, meu voto foi para Bolsonaro, sou cristão de verdade. Não existe isso. O que vai mostrar se você é um cristão de verdade, não é só se você votou na direita.
ou se você ficou nulo e achou que é o super sábio, a super sábia, porque você não votou nem na esquerda nem na direita, falou, eu não tenho compromisso com esse mundo, levantou a mão para o céu e falou, eu sou de Deus, eu sou sábio. Às vezes a pessoa está sendo mais tola do que alguns desequilibrados que votaram no Bolsonaro e parece que a esperança deles estão no Bolsonaro. Então tem essas divisões. Tem ímpios que votaram na esquerda, que são ímpios mesmo. Mas são categorias, níveis diferentes. Ímpios que votaram na direita. Por que tem ímpios que votaram na direita? Porque eles querem ter uma arma no bolso para qualquer confronto chegar e dar um tiro na outra pessoa, como os esquerdistas querem colocar? Não, é porque eles têm uma moral que assim se alinha mais com a de Deus. É claro que ainda não é para você, até um cristão para se alinhar com Deus, ele vai ter que lutar contra a carne. Então um ímpio, para se alinhar, chegar perto disso, assim são níveis diferentes, não tem como eu explicar agora, tá? Eu vou ficar devendo essa explicação mais exata porque eu já falei nos vídeos anteriores também. Mas um ímpio que vota na direita, ele tem algo mais justo ali dentro dele. Você vê as razões que ele dá e são razões verdadeiras. Porque só um cego que viu tudo que Lula fez, roubou, foi provado, foi preso, foi solto, se candidatou para a presidência e está arriscado a ganhar. Só um cego que iria votar num camarada desse. E por isso que haverão consequências severas. Tudo que você plantar aqui na terra, você vai colher. Pode ter aparência de coisa boa no início, mas o boleto vai chegar. Seja você que considere cristão ou ímpio, vão ter consequências severas. Então nós temos essas várias divisões, certo? E aí você consegue olhar e analisar. Deus também está nos mostrando isso. Quem estiver atento vai perceber isso. E aí tem os cristãos que votam na esquerda, que se dizem cristãos, mas não são. Tem os cristãos que votam na direita e que vai provar se eles são cristãos mesmos. É se eles amam a Deus, se guardam os mandamentos, etc, etc. E tem os ímpios que votam na esquerda, os ímpios que votam na direita, mas há aqueles cristãos que infelizmente eles foram influenciados por canais de tolos e tolas no YouTube, insensatos, canais sensacionalistas, canais que se preocupam só com a sua monetização, canais que não têm compromisso com o estudo bíblico, com as escrituras e que induziram o povo a serem negligentes. Induzir o povo a falar assim, eu não devo nada para esse mundo. Aí votaram nulo. Imagine se todos os cristãos tomam essa atitude diante do governo. O que o governo vai pensar desses cristãos? Vocês usam energia, usam luz, usam gás, o boleto chega na casa de vocês, vocês pagam para continuar usando, usam os recursos do governo. Quando alguma injustiça acontece, você recorre. Eu sei que nem sempre a justiça vai ser feita, mas há como recorrer. Como Salomão fala em Eclesiastes, o dinheiro atende a tudo. Tem certas coisas que é preciso ter dinheiro, senão a justiça não vai ligar para você. É uma realidade, infelizmente. Mas em muitos casos a justiça é feita. Se você tem algum problema com o celular, com alguma coisa, você recorre e busca, bate e encontra. Pode ser que em alguns casos você não encontre a sua justiça, mas em outros casos você vai encontrar. E aí você recorre, você usa, se utiliza desse mundo ainda, você vive nesse mundo, você não está glorificado. E aí vêm esses tolos e fala que você não pertence a esse mundo, então você não tem que pôr voto nem para um lado e nem para o outro. E aí, irmãos, eles vão distorcendo os fatos. Eles vão dizendo que Bolsonaro é pior que Lula, porque Bolsonaro quer que todo mundo esteja armado. E aí, sabe, é um jeito tão injusto de olhar as coisas, que eu vejo essas pessoas não terão poder de julgar no tribunal de Cristo. Vão ser reis e sacerdotes do quê?
Imagine quando o sistema começar a detectar todos esses cristãos que falam: eu não devo nada para esse mundo não presta, que esse mundo se exploda, eu devo só para mim aqui. Espera aí, você paga boleto, para de ser tolo, para de ser insensato, você vai trabalhar, você chama Uber, você pega ônibus, e na hora que o governo precisa de uma colaboração sua, é isso que você fala? Só porque você se acha glorificado, a sacerdotisa? Isso é ridículo, irmãos. Esse país é ridículo. Não era nem para a gente estar aqui falando de Lula, um homem que foi preso, que foi provado que roubou, que foi preso e que sai da prisão blasfemando contra o evangelho, vai buscar força na macumbaria, fala que se fosse olhar o corpo dele estaria mais afligido que o corpo de Cristo. Compara a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição com Petrobras. Abre a boca, toda vez que abre a boca blasfema contra o evangelho. Aí as pessoas vão distorcendo quando você quer mostrar esses fatos e mostrar a impiedade do mundo e a ação das virgens nécias, eles vão distorcendo os fatos. Eles vão dizendo que você não conhece o Bolsonaro, que Bolsonaro consagrou o Brasil todo à rainha dos céus e que isso e aquilo, mas eles não falam que a esposa de Bolsonaro é cristã. Eu não sei até que ponto ela é cristã, mas ela é cristã. Ela não é uma católica idólatra. Eu não sei até que ponto o Bolsonaro escuta a própria esposa, mas é uma esposa que está orando pelo marido. É uma esposa que não é pastora. Se fosse pastora, eu teria o horror de uma mulher que desobedece a palavra, influenciada por um pastor, que eu nem sei se é pastor de verdade, e que bota a mulher para pastorear. Eu não sei que evangelho é esse. A mulher tem o seu lugar, tem o seu papel, mas o que Deus estabeleceu para a mulher, elas não querem fazer. Elas querem fazer aquilo que os homens deveriam fazer e até o que os homens não fazem, elas querem fazer. Então é uma problemática muito grande, irmãos, que nós estamos vivendo. Enfim, são muitas coisas, né, para analisar. Mas aí essas pessoas vão torcendo tudo. Bolsonaro tem uma esposa cristã, Lula não tem. Bolsonaro, ele pode ser católico e erra. Claro que ele vai errar. Ele vai ficar desequilibrado, sabe? Se os conselhos do Senhor não vierem para dar luz ao presidente, virão conselhos do inferno. Mas Bolsonaro não foi buscar lá na macumbaria a força. Foi? Não foi? Mas vê lá no YouTube. Todo tipo de Deus, sabe? Eu nem sei falar aqueles nomes, mas você vê que é uma festa de Satanás ali, vindo do Nordeste, e Lula lá, buscando a força naquilo. É a mesma coisa, os dois são farinha do mesmo saco. Olha o juízo dessas pessoas. Em Romanos 14 diz claramente que todas as autoridades constituídas, pelo menos naquela época, foram autoridades constituídas por Deus. E nós devemos pagar a cada um o direito. Agora, se você vir Bolsonaro na idolatria, na macumbaria, se Bolsonaro tivesse roubado o Brasil todo, preso, fosse solto, tivesse falando as minhas costas são mais chicoteadas do que as de Cristo, com certeza você não iria votar. Mas olha os princípios. Tem pessoas que falam que Bolsonaro somente, ele usou esse negócio de aborto, de ser contra aborto, só para pegar voto. Irmãos, a esquerda, ela vai ser o que ela é, nojenta. Ela vai distorcer tudo. E como que cristãos podem dar ouvidos a isso? Você tem direitos com a nação, sim. Você está nesse mundo. Olha como tem pessoas com a sua mente sem luz, só na hipocrisia. Eu pertenço aos céus. Não sei como eu não fui arrebatado ainda. Tem pessoas que estão esperando o arrebatamento a qualquer momento. Elas só pagam os boletos ali para sobreviver, pensam no seu próprio umbigo o tempo todo. Aí elas falam, eu pertenço ao céu, não nessa terra. A maioria dessas pessoas são pré-tribulacionistas. A maioria delas nem congregando estão. E se estivessem, talvez não seria grande coisa. Vai depender do lugar que ela congrega e do que ela escuta e pratica lá dentro.
Não congrega, faz algum trabalho? Não tem culto em lar, não tem canal, não estuda a Bíblia e é cidadão do céu. É negligente na terra e mais negligente ainda com o céu. O que você acha que as pessoas que têm os conselhos do Senhor vão achar disso? Você vai ver tudo isso, vai ficar com a boca fechada? Vai deixar a injustiça prevalecer? Agora, pensa bem, e pensa bem mesmo. Se a esquerda ganhar, todo cristão que deixou o seu voto nulo tem culpa. Lógico que tem culpa, porque era preciso desses votos. Mas eles se acharam os super sacerdotes, os glorificados do mundo. Eu pertenço aos céus. Mas paga boleto, sai para trabalhar, usa ônibus, usa Uber, usa os recursos do mundo. Mas na hora de contribuir, não, é nulo. Meu voto foi para Deus. Fariseus hipócritas. Meu Deus do céu, é muita hipocrisia isso. Mas isso não é o pior. O maior pecado tem aqueles que se dizem cristãos e votaram na esquerda. A nossa arma é o voto. Nossa arma não é uma arma literal, nossa arma é o voto. Olha o governo de Bolsonaro aí, o que ele quis fazer? Eu tive que enterrar pessoas na família por causa do Covid, não sei o que. Foi por causa dele, ele que matou milhares de pessoas, ele tirou o sarro das pessoas sem respiração e não sei o que. Meu Deus do céu. Por isso que no vídeo anterior eu li um punhado de provérbios para vocês. Ai daquele que justifica o ímpio perverso. Ai daquele que diz ao perverso, você é justo, porque é isso que estão fazendo com Lula. Vai ser amaldiçoado pelo povo e detestado pelas nações. Então terão consequências. Claro que terão consequências. Como um cristão pode ver essas coisas claras ali do YouTube? As provas estão na frente de todos e ainda votar num partido desse? Vocês não perceberam a bandeira que ele carrega, não? É uma bandeira vermelha. Já viram a bandeira da Turquia? É ali que está o trono de Satanás, que estará o trono de Satanás. E a maldição vem sempre do norte. Bandeira vermelha e branca. Por que isso daí? Tem pessoa que não consegue enxergar isso, né? Mas tem pessoas que enxergam. Isso está claro. Se Lula tivesse feito só metade das coisas que ele fez e metade ele não tivesse feito, já seria abominável para Deus. Bolsonaro, infelizmente, ele teve conselhos maus, ele errou, praticou coisas ruins. Mas pode ver, tá todo mundo armado? Seu vizinho está armado? Olha aí na cidade, tá todo mundo com uma arma? Então, para que tanta tolice na fala? E se a gente fosse meditar e pensar melhor nesse assunto, irmãos, o que o Bolsonaro propôs não é tão ruim assim. Ruim é você sair na rua e ser assaltado a todo momento. Ruim é você ir para a escola, você é um professor, uma professora, vai para a escola e tem medo de apanhar lá dos alunos. Isso é que é ruim. Ruim é você comprar um celular, parcelar em muitas parcelas e na semana seguinte ou no mês seguinte ser roubado. Ou no próprio ano. Mas você tem ainda um ano para pagar algo que não é mais seu, não te pertence mais, foi roubado. Foi roubado em plena luz do dia. Isso é que é ruim. E até na palavra de Deus nós temos exemplos de que autoridades devem ser portadores de armas. Senão a gente vai ter um Brasil todo como o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro se tornou símbolo de bandidagem já. Aquilo ali, irmãos, nem sempre foi daquela maneira. Aquilo foi se construindo, aquela iniquidade. Polícias têm medo de certas favelas do Rio de Janeiro. Filmes são criados nessa realidade. São consequências das escolhas dos homens, rejeitando o Evangelho de Deus. Então, sim, as consequências virão para todos. Nós também sofreremos
algumas impiedades, sofreremos as consequências, só que Deus é poderoso para localizar aonde Ele derrama a sua ira. Tipo assim, ele direciona a ira, que eu acredito que quando Ele for punir o Brasil, já tem algo direcionado lá para o Nordeste. Eu sei que tem cristão no Nordeste, mas são poucos, os verdadeiros são poucos. E tem pessoas corruptas no Sul, mas Ele vai direcionar sempre aonde está o maior problema. E vai derramar a sua ira ali. E na hora que a bomba cair ali, ela vai ecoar aos redores. Deus sabe, irmãos, localizar, sabe, fazer, te dar força, esperança e paz para você sofrer as consequências. Nós vamos estar no mundo ainda, no tempo da grande tribulação. Mas Jesus falou que os homens, eles vão desmaiar. Eles vão ficar perplexos, eles vão desmaiar. Só de ouvir as notícias que vão acontecer. Bramido no mar, perplexidade entre as nações. Os homens desmaiarão, irmãos, só de ouvirem. Porque hoje o homem tem poder de prever as coisas, né? Pela tecnologia. As guerras acontecendo, as pessoas não terão esperança em Deus. Muitos filhos de Deus perderão a esperança. E a iniquidade se multiplica e o amor se esfria. Veja, é necessário a iniquidade se multiplicar. Não é Deus que faz a iniquidade se multiplicar. Mas Ele não vai impedir isso, uma vez que isso deve acontecer para os homens virem aonde eles vão com as suas escolhas. Só que o cristão, ele encontra paz em toda essa guerra. Um cristão, ele não vai ter os cabelos da sua cabeça caindo de depressão. Ele vai conseguir deitar à noite e ter esperança em Deus. Por isso que os profetas falam, haverá calva em todas as cabeças. Calvície. Pode ver a onda hoje de cabelos caindo e de propagandas para você fazer o cabelo crescer. Eu mesmo percebi que os meus cabelos começaram a cair um pouco aqui na frente, mas o meu caso é outro, é química. É noites que eu passei sem dormir, sabe? São estresses que eu deveria ter evitado. Mas quando vier mesmo o tempo da calamidade, irmãos, quando você não tem paz para dormir, e na grande tribulação os homens não terão paz, não terão muitos alimentos. Os alimentos que terão serão caríssimos. A injustiça vai ser para todo lado, a verdade vai ser distorcida. Você vai ver os seus filhos passando fome e não vai ter palavra de consolo e nem vai ter poder para receber consolo de alguém. Essas pessoas vão ficar calvas, depressivas. E se você não dorme à noite, acabou. Você pode ficar alguns dias sem comer, ficar comendo muito tempo certo alimento. João Batista comia só mel silvestre. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, só. Ele não tinha aquele frutas e aquela multidão de alimentos. E com aquilo ele viveu. Mas quando você não tem paz de espírito, você tem medo de morrer a qualquer momento. Como Deus fala nos profetas, vai chegar a noite e você vai dizer, quem dera fosse dia. Vai chegar o dia e você vai dizer, quem dera chegasse a noite. As águas contaminadas, se bobear bombas explodindo perto de você. Esse é o cenário da grande tribulação. Mas a pessoa não consegue dormir. Olheiras profundas, a aparência da pessoa vai ser como de 100 anos. Isso é o que diz os profetas. Entendeu? É diferente. Deus dá poder para os cristãos. Ele não vai tirar os cristãos da terra. Vai chegar um momento em que ele vai ter que esconder eles da ira. Se eu não me engano, está em Sofonias isso. Os que praticam a justiça e a mansidão, porventura, podem ser escondidos da ira. E não é ser escondido lá no céu. Deus não vai levantar ninguém no céu para ficar vendo o sofrimento dos seus irmãos na terra. No Salmo 91 diz, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e somente com os teus olhos você vai contemplar aqueles que não amam o nome do Senhor. Se esse for o caso da grande tribulação, e for o caso do arrebatamento secreto, e não é, mas pensando assim que fosse, as pessoas estariam arrebatadas e o salmo tem que se cumprir. Lá do céu, no meio da festa, as pessoas estariam vendo
Os filhos de Deus sofrendo, sem bodas. E como é que vai ter alegria nisso? Como é que vai ter júbilo em bodas do casamento, com morte na mesma família, na mesma semana, na mesma família, morte, enterro, velório? Falar para você, é só doido que crê em pré-tribulacionismo. Doido e injusto. Então, o Salmo 91 foi bem separado para esse vídeo, porque o Salmo 91 fala das consequências. Eu não vou abrir aqui não, que o vídeo já está grande. Mas leia o Salmo 91 com essa perspectiva. O esconderijo do Altíssimo é Cristo. Paulo fala isso. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros, riqueza, sabedoria. E o esconderijo do Altíssimo do Salmo 91 é Cristo, está em Colossenses. Se você está em Cristo, Ele vai te esconder. Ele vai te tirar da vista da serpente, da face da serpente, como está no grego do Apocalipse 12, e vai te levar para os desertos e vai te proteger. Vai chegar um momento em que a pessoa só conseguirá ficar viva até o fim se ela for para o deserto. Por isso que nações restarão. Para restar tem que comer e beber, e para comer e beber não pode estar aqui no sistema. Compreenderam onde eu quero chegar? Então o Salmo 91, ele está agendado e ele virá como consequências, tanto para o bem como para o mal. O laço do passarinheiro do Salmo 91, se você buscar esse termo, laço do passarinheiro, você vai ver que são falsos profetas profetizando mentiras em nome do Senhor, mas eles estão falando de Jesus, de Deus. Um falso profeta, ele sempre vai falar de Deus e de Jesus. Inclusive está chovendo em Israel, vocês viram? Está chovendo em Israel. Vou fazer um vídeo amanhã sobre isso. Mas choveu, mas não choverá. Era chuva espiritual, né? Um bando de gente tola, falsos profetas que vão sofrer a ira de Deus cedo ou tarde. Tem pessoas que fazem parte de uma besta da terra, que tem chifres parecendo cordeiro, mas quando abre a boca fala como dragão. Então elas vão continuar falando de Deus, de Jesus, da salvação e de tudo coisa referente ao Evangelho. Paulo fala que é possível ministros de Cristo, ministros de Satanás, se transfigurarem em ministros de Cristo. E isso só é possível se uma pessoa parecer cristão, falar de coisas de Deus, falar da Bíblia. Só é possível uma transfiguração, mas na verdade ela é ministro de Satanás. Essa é uma das maiores jogadas de Satanás para derrubar o cristianismo, infiltrar dentro do inimigo. Sabia que às vezes uma batalha se vence quando você consegue infiltrar um inimigo lá dentro? A pessoa pega a informação, a pessoa, sabe, se faz de... Tem vários filmes que mostram isso, né? A pessoa aprende a língua, se faz como se fosse da nação, mas ela só está recrutando informações e ela vai e joga uma bomba lá dentro. Ela está infiltrada e o diabo, ele tem milhares de pessoas infiltradas no nosso meio. Por isso que o joio e o trigo crescerão juntos, até o tempo da separação. Joio e trigo são pessoas e são doutrinas. Entendeu? O Salmo 91 fala do laço do passarinheiro. Tem pessoas que estão presas já nesse laço, mas o laço vai ficando cada vez mais forte e elas não vão escapar desse laço. A mortandade do meio-dia, que assola ao meio-dia, porque desde quando eu comecei a fazer esse vídeo aqui, milhares de pessoas já morreram no mundo de dia. Eu não sei se chegou a milhares, mas centenas sim, desde quando eu comecei o vídeo. As pragas da meia-noite, sabe, essas maldições que estão lá no Salmo 91, virão às tendas das pessoas que não amam o nome do Senhor. E é impossível alguém amar o nome do Senhor dando o seu voto para a esquerda. Impossível. E pessoas que foram neutras, que se acharam as sábias do mundo, talvez elas se acham até glorificadas, né? Eu pertenço aos céus.
Deus vai olhar qual é o trabalho que elas estão fazendo para os céus, quais são as obras delas, para Ele poder dar a punição devida no tempo certo. Porque essas pessoas, a maioria delas serão negligentes, serão reprovadas por Deus. Não é só esse ano aqui e essa obra que reprovará o ato dessas pessoas, mas elas podem continuar com essa negligência. Algumas podem se arrepender, cair em si, se converter, se envergonhar. Elas podem perceber que a esquerda ganhou e o voto dela fez diferença. O voto que ela não deu iria fazer a diferença. Ela pode vir a se arrepender, se envergonhar. Agora, uma pessoa que votou na esquerda, irmãos, vai ser bem difícil essa pessoa se arrepender. Pode ser que ela se arrependa, mas que vai colher o fruto disso, vai colher. E não é fruto bom não, são espinhos que ela vai colher. Isso não tem como esconder. Ainda eu posso falar isso aqui, tenho liberdade, vai chegar um momento que eu não posso falar, não vou poder falar isso daqui. É falar isso daqui e na outra semana ter o canal derrubado. E pode ter certeza que quando isso estiver acontecendo, é a esquerda que vai estar no trono, não é a direita. Então, irmãos, Salmo 91 fala das consequências que alcançarão essas pessoas. E pode ter certeza, elas alcançarão. Se você agir corretamente como um cristão deve agir, ainda que errando, pecando, mas se você se arrepender, se você não for um insensato, achar que não deve nada para ninguém, que você é do céu, você só está aqui perambulando. Se você não pensar de maneira tola, agir como um sábio, se esforçar para edificar a igreja, e crescer em graça, em conhecimento, se os laços do passarinheiro vierem sobre você, você vai se libertar deles. O Senhor vai te dar sabedoria para você se libertar deles. O Senhor vai estar te libertando deles assim. Você vai vir a ver coisas que as pessoas não podem ver. Porque o Deus desse século, que é o mesmo Deus de todos os séculos, que é aquele que cega o entendimento dos incrédulos, cegou os olhos de todos. Pode ver, a nação viu o Lula roubando, e roubando. Foi preso, saiu da prisão e blasfemando. E ainda ele foi, se candidatou e está arriscado a ganhar. Essas pessoas estão cegas, porque o laço do passarinheiro já prendeu. E elas acham que as coisas do Salmo 91 não sobrevirão sobre a sua casa. Mas sobrevirão. Eu não estou lançando maldição, essa maldição já foi lançada por Deus. Ela só está agendada para o momento certo. A princípio, pode ter boa aparência. Pode ser que essa pessoa ache que ali agora ela começou a trabalhar, agora ela vai comer carne em churrasco, as coisas estão melhor agora, não tem mais ninguém armado, ou seja, aqueles vizinhos, a cidade toda dela que estava armada, aspas, agora não tem mais ninguém armado, acabou o perigo, agora é só comer e beber. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas de repente, vem o mal sobre aquela casa. Os boletos vão vir. Assim como os boletos literais vêm, e se você não pagar, os seus benefícios são cortados, por isso que você deve para o sistema, ainda você é devedor. Os boletos espirituais também virão. E se você não tiver como pagar, os seus benefícios serão cortados. Não vai ser rei e sacerdote, não vai ressuscitar na primeira ressurreição, vai ficar arriscado a ser reprovado no grande trono branco. Entendeu, irmãos? Então esse foi o vídeo número 1. Eu mostrei aqui para vocês o mal que quase sempre vem do norte. Mostrei os textos.
Falei o que vai acontecer com os negligentes, expliquei quais são os negligentes nessa história. Falei de Romanos 14. Acho que eu falei. Falei do Salmo 91 e dos direitos que nós devemos à nação. Falei das questões do Lula, dos erros do Bolsonaro. E que Lula e Bolsonaro não são as mesmas coisas, assim como a esquerda e a direita ainda não é a mesma coisa, só que tudo vai ficar mais claro e vai ser o vídeo final no segundo vídeo. Aí o pensamento fecha. No segundo vídeo eu vou estar mais aqui lendo textos, então vai aparecer a tela do celular e você vai ter que ler os textos, tá bom? E aí no segundo vídeo acaba, não tem mais o que fazer. Então esses dois últimos estudos, que seria o número 4 e o número 5, eles fecham essa playlist. E esses dois últimos podem ser vídeos, são vídeos que podem ser vistos após as eleições, tá bom? Vocês vão ver como que eu estou falando, pelo menos a maioria vai acontecer, são verdades, tá bom? Então tá, irmãos, deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo, porque as pessoas podem assistir esse vídeo aqui sem assistir os outros, pode assistir. Mas se quiser ter o entendimento mais correto de tudo que eu falei, mais completo, é bom assistir os 3 anteriores também. Compartilha esse vídeo aqui em especial, tá bom? O número 2, que vai ser o número 5 da série, que vai ser continuação desse, esse vai ter que... Esse número 5 não é muito bom para ser compartilhado assim de primeira, porque ele vai ser uma continuação desse, tá bom? Então tá, irmãos, muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Deus abençoe, fiquem na paz.